Ei pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre erros que a gente comete ao construir uma casa ou reformar. Se você não viu o vídeo da Casa Berlim, vai lá conferir, porque nele eu mostro vários pontos importantes que você deve pensar ao reformar ou construir uma casa. Um exemplo muito claro que eu amo dar, que o maior erro é você pensar em pequenas aberturas. Uma boa iluminação faz total diferença na hora de você construir ou na hora de você realmente estar vivendo naquela casa. Uma casa pouco iluminada, com ambientes escuros, traz uma sensação de muito fechada, nada acolhedor. Então pensar em iluminação faz total sentido. Não só a iluminação artificial, mas pensar em grandes aberturas. Uma casa com grandes aberturas faz com que a iluminação natural e a ventilação natural entre e deixe essa casa muito mais confortável. Então, um dos pontos principais, se você vai construir ou reformar uma casa, é pensar nas grandes aberturas. Mas antes disso, antes de pensar somente nas grandes aberturas, toda obra começa com um bom projeto. Se você está construindo ou pensa em reformar uma antiga casa ou até mesmo o seu apartamento, o principal ponto começa em você escolhendo um bom profissional. Um profissional que você se identifica, que você goste dos projetos, que você goste do estilo dessa pessoa e também do jeito. Afinal, eu falo que ao fazer uma obra e ao fazer um projeto, a gente realmente entra na vida dos clientes. A gente vai entender a rotina, o que cada um gosta e vamos ter realmente que analisar cada ponto de cada um e tentar chegar em um senso comum. Às vezes o marido quer uma coisa, a mulher quer outra, ou simplesmente você mora sozinho e está meio perdido no que você deve reformar ou construir, já pensando também a longo prazo. Então, toda obra e toda reforma, você deve iniciar com um bom projeto e iniciar com um profissional que você se identifique. O terceiro ponto super importante é o orçamento. Toda obra deve iniciar com um orçamento que você pretende gastar naquela obra. Dessa forma, o profissional já vai ter uma noção do que ele deve propor ou não, pensando realmente na questão de custo. Mas eu sempre falo, principalmente em reforma, se você está reformando uma casa antiga ou um apartamento antigo, até mesmo se for um apartamento novo, você pode sim ter imprevistos. Então, ter realmente uma renda em que você pretende gastar, mas ter ali também uma reserva. Se caso algo acontecer fora do comum e que você vai precisar desembolsar um dinheiro a mais. Isso pode ser troca de tubulação, troca de elétrica, principalmente em ambientes e casas antigas, que a gente não sabe como foi feita a infraestrutura e talvez a gente precise fazer um reforço ou realmente fazer toda a parte elétrica e hidráulica. Então, tudo isso começa com um bom projeto. Quando você tem um projeto, você faz esse orçamento prévio e você já tem uma noção de quanto que você vai gastar. E tudo isso só é possível com um projeto. Não tem como a gente iniciar uma obra sabendo exatamente quanto que você vai gastar sem o projeto. Com o projeto a gente vai ter todos os materiais que a gente vai gastar, iluminação, e assim a gente vai conseguir ter um projeto mais redondo e um orçamento também mais redondo. Então, pensar no dinheiro, na reforma é um ponto essencial. O quarto ponto que eu sempre falo aqui no canal e que está muito associado a iniciar uma obra com projeto é o layout. O layout vai te induzir ali e vai te falar também aonde você vai pôr tomada, aonde você vai pôr iluminação, aonde que vai ficar os mobiliários. Tudo isso começa com o projeto. Fora isso, no layout a gente sempre deixa uma circulação. Você deve pensar na circulação da sua casa, como que vai ser o seu dia a dia. Então, é no projeto e no layout que a gente tem essa ideia de como vai ser a rotina da casa e entender se está fazendo sentido ou não para quem vai viver ali. Outro ponto super importante que a gente acaba deixando mais para o final é a marcenaria. Só que a gente consegue orçar essa marcenaria até mesmo antes da obra, bem ali no início, com um 3D. Com 3D você consegue analisar ali basicamente uma noção de quanto que seria a sua marcenaria. Isso é muito legal, porque você vai saber se está dentro ou não. E também, nesse momento, a gente já pode ir descartando algum painel ou alguma marcenaria que talvez não faça tanto sentido para você naquele momento. Então, com um bom projeto, a gente consegue saber quanto que a sua marcenaria vai custar, quanto que você vai ter que desembolsar ali, né, realmente, e o que a gente consegue economizar. Então, às vezes, se a gente tirar alguma coisa, acrescentar outras, enfim, fazer um pouco desse balanço, a gente consegue ter tudo que está na sua lista de desejo e, como eu sempre falo, prioridades.
você tem que colocar na sua cabeça o que você quer fazer primeiro, que não tem como você abrir mão, e o que você pode fazer a longo prazo. Então, dessa forma, você consegue reformar uma casa, consegue construir uma casa com planejamento. Então, se você vai construir ou reformar e está aí pensando por onde começar, comece contratando um bom profissional. Eu vou deixar todos os meus contatos aqui embaixo na descrição para que você consiga entrar em contato e a gente ter esse bate-papo. A gente marca uma reunião, conversa, eu vou entender todos os seus desejos e assim a gente realmente colocar no papel e realizar. Então é isso, gente. O importante é a gente iniciar com planejamento. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!